Acende, por favor. Vamos continuar falando, por assim dizer, aquilo que já cantamos aqui. Eu quero falar, ou continuar falando sobre perdão. Conforme lemos aqui, palavras do Senhor Jesus, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, quero falar sobre perdão aqui, continuar falando sobre isso. Então, veja bem, amados, talvez um dos assuntos mais conhecidos e menos praticados pela humanidade é o perdão. Todo mundo conhece, sabe o que significa, é um tema muito simples, é um assunto muito simples de se entender, de se falar, de se conhecer. Agora, daí a se praticar, a coisa muda de figura. Então, o perdão, ele está relacionado, segundo a palavra, segundo o que acabamos de ler, o perdão, então, ele está relacionado de uma maneira direta ou indiretamente, né? A praticamente tudo que nós pensamos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos, de alguma forma o perdão está relacionado a isso. Porque o perdão é uma ferramenta poderosa a ser usada quantas vezes forem necessárias. O perdão é uma ferramenta inesgotável que Deus nos deu. E nós devemos usá-lo quantas vezes forem necessárias. Quantas e quantas e quantas vezes forem necessárias. E ele será necessário muitas vezes. Muitas. E essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu, então, chamamos de perdão, deve ser usada segundo a nossa necessidade. Quantas vezes forem necessárias, como eu disse, para quê? Para promover libertação na nossa vida. Muitas vezes o perdão é exatamente o que vai libertar. Para promover alívio, quantas vezes fardos, cargas, sentimentos e uma série de outras coisas que pesam, que sobrecarregam as pessoas. E é exatamente o perdão que trará o alívio. Muitas vezes o perdão é o que vai trazer compensação para nós. Muitas vezes ele trará justiça e assim por diante. Ou seja, o perdão ele faz parte da mensagem central da Bíblia. Você se lembra? Vocês sabem disso? Já que o Evangelho consiste exatamente em quê? No amor de Deus que oferece perdão ao homem que é pecador. Então, ele está no centro da mensagem do Evangelho, ele está no centro da mensagem bíblica, da mensagem da palavra de Deus. Então, o amor de Deus, que oferece perdão ao homem pecador, ainda que esse homem não mereça. Ou qual de nós aqui merecia o perdão de Deus? Então, veja que está justamente aqui uma das maiores hipocrisias da humanidade, que é exatamente o qual? As pessoas querem ser beneficiadas com o perdão, mas quando chega a sua vez de beneficiar alguém, perdoando, elas negam às outras aquilo que elas pedem para si mesmas. E isso é uma grande hipocrisia.
Por isso, o Senhor Jesus foi bem enfático, bem claro aqui na sua fala. Amados, veja bem, o Senhor Deus, Ele que tudo vê e que sonda os corações e a mente do ser humano, sonda nossos sentimentos, sonda as nossas intenções, e sabendo disso, dos sentimentos, das intenções, da mente, do coração dos homens, Ele, o nosso Deus, estabeleceu uma condição para quem busca o perdão. E a verdade é que todos nós precisamos, todos os dias, de quê? Do perdão de Deus. Por isso que eu vou orar hoje à noite de novo, antes de dormir, e vou pedir perdão pelos pecados de hoje. E amanhã, se o Senhor me permitir viver, eu precisarei pedir perdão ao Senhor de novo. De modo que todos os dias, eu e você, nós precisamos do perdão de quem? De Deus. Porque todos os dias nós pecamos, sim ou não? Seja em pensamentos, seja em sentimentos, seja em palavras, seja em atos. Todos os dias nós pecamos, ainda que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus e não vivemos como escravos do pecado, mas ainda estamos no processo de santificação. E mesmo buscando acertar, nós acabamos o quê? Errando muitas vezes. Ainda não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. Então, o Senhor que sonda o coração dos homens, que conhece tudo, a mente, as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos sentimentos, Ele estabeleceu uma condição para quem busca o perdão. E qual é a condição? Essa condição é perdoar. Então, para quem busca o perdão, Deus estabeleceu uma condição. Todos que precisam de perdão, ou do perdão de Deus, devem cumprir a condição que Deus estabeleceu. E a condição é, precisam também o quê? Perdoar. Perdoar. Muitos irmãos em Cristo, sem saber, estão longe de serem perdoados pelo Senhor. Sabe por quê? Simplesmente porque eles se negam a perdoar os outros. Simplesmente. Lembre-se de que Jesus, ele estava ensinando aqui, não sei se você está lembrado, esse texto aqui é exatamente daquela oração que muitos chamam de o Pai Nosso. Eu prefiro chamar de a oração dos discípulos. Jesus estava ensinando eles a orar. Se você lê os versículos anteriores, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou: vocês vão orar assim, Pai Nosso que está... E aí ele vai e faz a oração modelo, né, para os discípulos, que você já sabe de cor. E aqui é o desfecho, é a fala final dele, né, após ensinar isso. Então, veja bem, ele estava ensinando os discípulos a orar. Ele não estava ensinando os ímpios. Ele estava ensinando os discípulos. Ou seja, essa fala dele aqui foi dirigida essencialmente, primariamente, para quem? Para os discípulos. Para aqueles que nós hoje chamaríamos de os crentes. Então ele foi bem enfático e disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Agora, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Então, amados, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque em primeiro lugar Jesus está falando conosco. Jesus está falando conosco, demonstrando que quando se trata de perdão, nós não temos uma opção, a opção de perdoar e a opção de não perdoar, não. Quando se trata de perdão, o discípulo de Jesus, o cristão, o salvo em Cristo,
Não tem opção. Não, eu posso escolher. Eu perdoo ou não perdoo. Não. Há um mandamento do Senhor para que nós perdoemos e ponto final. Pastor, mas o senhor não sabe. Ele não merece, ela não merece. Você viu ele falar aqui? Perdoa se ele merecer ou se ela merecer. É isso que ele falou? Não. Ele falou simplesmente o quê? Perdoa as ofensas. Perdoa aquele que te ofendeu. Perdoa. E aí, no processo de santificação, então, que a gente vai vivendo desde a nossa conversão, quando entregamos a nossa vida a Cristo, se inicia um processo de santificação na nossa vida. Deus começa a operar na nossa vida. E nesse processo que nós estamos vivendo, desde esse dia, nós não avançamos se não há perdão. A gente fica ali paralisado. A gente não anda, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não desenvolve. Por quê? Porque nós não praticamos o perdão. Meu querido, minha querida irmã aqui, nesta noite, quem sabe você precise perdoar alguém. E apesar de saber disso, saber que você precisa perdoar alguém, você não consegue. Você não conseguiu até aqui, você não tem conseguido. Ou quem sabe você busque ser perdoado por alguém. Quem sabe a situação seja oposta. Quem sabe você esteja esperando que alguém te perdoe. Quem sabe você esteja buscando o perdão de alguém. Mas como essa decisão está longe do seu alcance, não depende de você. Ou até mesmo, quem sabe o seu caso não seja uma coisa nem outra. Mas quem sabe você necessite se perdoar. E eu tenho observado que esse também tem sido um tipo de falta de perdão que tem aprisionado muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela não necessariamente busca perdoar ninguém e nem busca ser perdoada por ninguém, mas ela mesma não se perdoa por algum erro, por alguma falha, por alguma atitude, por alguma escolha. Você já se arrependeu, já mudou, agora é hora de deixar ir, de deixar isso ir embora, de se perdoar, às vezes até naquilo que o próprio Deus já lhe perdoou. Então, amados, perdão, quem sabe perdão para uma dívida, perdão por palavras ditas ou palavras que não foram ditas, quem sabe perdão por falhas, por erros, perdão por não valorizar, perdão por se esquecer do Senhor. Então veja bem, a palavra nos fala dessas três realidades que eu citei aqui. Primeiro, a respeito da liberação de perdão, que é quando eu preciso perdoar o outro. Segundo, a respeito da busca do perdão, que é quando eu preciso do perdão do outro. E por fim, a palavra nos fala do auto-perdão, que é quando eu preciso me perdoar também. Sobre perdoar as pessoas, vamos a Mateus 18, 21, ver o que o Senhor Jesus diz. Mateus 18, versículos 21 e 22. Vamos lá? Todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse:
Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pois é. Então, acerca do perdão que nós devemos liberar às pessoas, o Senhor foi enfático. Quantas vezes? Quantas vezes é necessário? Até quantas vezes vai pecar o meu irmão contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7? Não. E nem 490, que é 70 vezes 7, não. Mas o que o Senhor está dizendo, como eu disse anteriormente, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. 7, 70, 700 e assim por diante. Então, sobre perdoar as pessoas. Agora, sobre a busca pelo perdão, nós temos também aqui em Mateus 18, no versículo 15, vou voltar um pouquinho aí. No versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Um outro texto que vale a pena ler também, Romanos 12, versículo 18. Vamos lá? Romanos 12, 18. Se for possível, com todos os homens. Se for possível. Porque a palavra é verdadeira e ela reconhece que eventualmente não será possível. Mas ela deixa clara, quando estiver, ou seja, naquilo que depender de vós. Qual é o nosso papel? Ter o quê? Com quem? Com todas as pessoas. Todas. Então, o Senhor nos fala sobre perdoar, Ele nos fala sobre quando buscamos o perdão das pessoas, e Ele ainda sobre o auto-perdão. Eu poderia citar um texto bíblico aqui, de Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Vamos ler esse texto aí também, por favor, para ilustrar sobre o auto-perdão. Vamos lá? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te justificas a ti mesmo. Esse texto é fantástico e libertador. Por quê? O que seria ser demasiadamente justo? Eu diria que tudo aquilo que onde há exagero, né, tudo aquilo que se torna exagerado, muitas vezes se torna agressivo. Então, olha só, quando ele fala assim, demasiadamente justo, será que é possível ser justo demais? É isso que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando exatamente de uma coisa que o ser humano, ele muitas e muitas vezes, ele busca fazer, ele tenta fazer. Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que o próprio Deus. Assim como muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que o próprio Deus. E ele fala, qual vai ser o resultado disso? Você vai se destruir a si mesmo. Porque se Deus que é Deus nos perdoa, se Deus que é Deus me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Eu sou mais justo do que Deus? Está sendo demasiadamente justo. Estou querendo ser mais justo do que Deus. Vou acabar me destruindo. Por quê? Porque estou colocando um padrão para mim de justiça que nem o próprio Deus me cobra, porque Ele sabe que eu sou um homem falho.
Então, amados, essa é uma cilada também que muitas vezes Satanás faz uso para nos destruir, para nos derrubar da fé, que é duvidar do perdão de Deus. Eu não me recordo se já falei sobre isso aqui, acho até que sim, em algum outro momento, mas veja bem, muitas vezes nós carregamos culpas do passado, de situações, como eu disse, de ações, de atitudes, de comportamentos, de escolhas, pelas quais Deus já nos perdoou. Porque você já se arrependeu, você mudou a sua vida desde então, aquilo nunca mais se repetiu, você se arrependeu de verdade. Mas de tempos em tempos é como se aquilo te visitasse na tua mente, no teu coração. Te visitasse para lançar acusação, lançar culpa sobre você. Olha, você sabe o que você fez. Essa visita é maligna, é satânica. Porque o diabo é o acusador, é ele que nos acusa dia e noite. O Senhor Jesus, pelo contrário, não. Ele é o nosso advogado. Lembra o que diz João? Na sua carta ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém pecardes, o que acontece? Saiba que nós temos o quê? Um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que intercede em nosso favor ou contra nós? Em nosso favor diante do Pai. Ele é o único intercessor, não tem outro, nem outra não. Ele é o nosso único mediador. Ele é aquele que intercede diante do Pai por nós. Assim como o Espírito Santo também, né? E os três são um só Deus. Então, queridos, veja bem, Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Eu não sei qual é o seu caso, se você precisa perdoar, se você busca ser perdoado, ou se você precisa se perdoar. Seja como for, hoje você vai sair daqui com o seu coração limpo em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui livre desse fardo em nome de Jesus. A palavra usada no texto é destruição. Por quê? Porque quando faltar a prática do perdão na nossa vida, nós vamos nos destruir. Nós vamos nos destruindo outros e destruindo a nós mesmos. Então, amados, o perdão, ele é uma dádiva. O perdão, ele é uma manifestação graciosa do caráter de Deus, que foi colocado em cada ser humano. Todos nós gostamos muito de ouvir que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Não é bom ouvir isso? É maravilhoso. Pois bem, Deus é perdoador. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também devemos ser o quê? Perdoadores. Como cantamos aqui, que não seja apenas uma canção, que não seja apenas mais um versículo que nós memorizamos e citamos ou recitamos de cor e salteado, mas que seja algo que verdadeiramente a gente viva todos os dias na nossa vida. Que hoje você precisa do perdão, hoje você precisa usar o perdão, amanhã nós vamos precisar de novo, seja para nós, seja para o outro, seja como for. Então, amados, o diabo se utiliza da força do pecado para endurecer os corações. O diabo usa o pecado para endurecer os corações das pessoas, porque enquanto essas pessoas não vivem o perdão, elas também não podem alcançar o perdão da parte de Deus. Então nós não podemos ter os nossos corações endurecidos, petrificados,
sabe? Porque esse não é o coração que Deus nos deu. Quando recebemos a Cristo, Ele nos dá um novo coração, por assim dizer. Um novo eu. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós andamos em novidade de vida. Talvez você pense assim: pastor, eu não ofendi ninguém, ninguém errou comigo, eu também estou bem comigo mesmo. Ok, se essa é a sua condição, isso é ótimo. Mas em relação à vida com o Senhor Jesus, eu explico. Porque nós precisamos fazer do perdão algo comum nas nossas vidas. Como eu disse, perdão não é uma opção. Perdão é um dever cristão. Não é uma opção. E o dever de seguir o exemplo do Mestre, o dever de andar sobre as suas pegadas, andar como ele andou, nos comportarmos como ele se comportou, fazendo o mesmo que ele fez e o mesmo que ele faz. Ele continua fazendo. E ele continua oferecendo perdão a todos. E essa é a boa nova do Evangelho. É que a boa mão do Senhor continua estendida amigavelmente a todas as pessoas. Quando, mesmo uma pessoa que você não conhece, quando você chega num ambiente, mesmo de pessoas que você não conhece, quando alguém faz esse gesto para você, o que isso significa? Que essa pessoa tem boa ou má vontade para com você? Boa vontade. É um gesto de boa vontade. É um gesto amigável. Então veja bem, o Senhor, Ele continua estendendo as mãos a homens e mulheres pecadores, que ainda não se arrependeram, mas que se arrependerem, o Senhor tem e terá o maior prazer e alegria em recebê-los como seus filhos, recebê-los na sua casa, recebê-los à sua mesa, inclusive. Então, amados, o dever que temos de seguir ao Senhor deve nos levar a oferecer o perdão a todos sem distinção. Pastor, mas o senhor não sabe, nem precisa. Mas o Senhor nos deu um mandamento, uma ordem, que é perdoar. Então, seja qual for a sua condição, seja qual for, se existe a decisão de mudar, Deus te perdoa agora. Seja qual for a sua condição, seja lá o que quer que tenha acontecido, seja o que quer que esteja acontecendo na tua vida, se você tomar a decisão de mudar, se você se arrepende aqui e agora, esse é um tempo, essa é a hora. Deus te perdoa agora. E o perdão de Deus é maravilhoso, porque Ele fala assim, que uma vez que Ele nos perdoa, Ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Não porque Ele vai ter uma amnésia, que Ele quer dizer que Ele não vai ficar lançando os nossos erros no nosso rosto. Ele não vai ficar de tempos em tempos, olha, lembra de onde eu te tirei lá, né? O que eu fiz com você? Não, Deus não faz isso. Nosso Deus é bom, amoroso, misericordioso, justo, e é um Deus também perdoador. Então, amados, hoje, quando vamos aqui participar da mesa do Senhor, daqui a pouco, mais do que nunca vale a pena nós refletirmos
nós pensarmos e analisarmos a nossa própria vida acerca dessa questão específica. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça, quero orar com você nesse momento, à luz dessa reflexão, dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai, eis aqui o teu povo, Senhor, que é chamado pelo teu santo nome, Pai. E nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, o nosso exemplo maior, aquele a quem nós buscamos imitar a cada dia na nossa vida, aquele que é a nossa inspiração, a nossa motivação maior. Ele nos ensinou o valor do perdão, porque o Senhor, Pai, mostrou o teu amor por nós, na medida em que entregou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, para que nós pudéssemos sermos perdoados dos nossos pecados. E em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Por isso, Senhor, que nesse momento, que todo sentimento de culpa, de pesar, de remorso, de um sentimento de aprisionamento, Senhor, todo sentimento angustiante por conta de situações que envolvam a necessidade de perdão, seja o perdão ao outro, seja o liberar perdão, seja o receber perdão, seja o se perdoar. Que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, possa nessa hora ministrar a tua paz e o teu perdão sobre nós. Na medida em que nós ouvimos a tua palavra, entendemos aquilo que o Senhor demanda de nós e tomamos a decisão, a atitude dentro de nós de exercer perdão. E que esse perdão que exercemos em favor de outros, que o Senhor também exerceu em nosso favor, que esse perdão possa tocar e transformar as vidas que estão ao nosso redor. Nos ensine, Senhor, a sermos mais perdoadores. Mas é verdade que o Senhor nos ensina, mas cabe a nós praticar esse perdão. De modo que nós não podemos terceirizar para o Senhor uma responsabilidade que o Senhor nos deu, que é a responsabilidade de perdoar, para que sejamos perdoados. E como todos carecemos do teu perdão, Senhor, da tua graça, do teu favor, todos os dias da nossa vida, nós diante do Senhor queremos, Senhor, liberar perdão a quem quer que seja. E o Senhor que sonda os corações e mentes sabe e conhece. E nós perdoamos em nome de Jesus. Assim como o Senhor nos perdoa, nós também perdoamos. Por isso, Senhor, te agradecemos. E de corações limpos e puros, diante do Senhor e diante do teu povo, nós, nesse momento, ousamos nos achegar à tua presença e participar da tua mesa de comunhão. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.